Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Petcast História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil, porque entiende que el enemigo es uno. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Filhotes da ditadura! Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Olá, ouvinte, aqui é a Alice. Estou mais uma vez aqui com a minha amiga Duda para fazer um episódio muito especial que a gente estava querendo. Bom, a gente já está há um bom tempo, a gente já tinha vontade de fazer um episódio com a nossa convidada de hoje, que é a professora Gisele Venâncio, mas a gente não tinha ainda o tema ideal para receber ela aqui. Então, na última reunião, a gente estava levantando alguns temas, então a gente sugeriu falar sobre o historiador Sérgio Buarque de Holanda, visto que a professora desenvolve uma pesquisa sobre ele, então pareceu certo chamá-la para receber, então, falar sobre esse assunto dessa vez. Nós temos alguns outros episódios mais biográficos, como o Petcast 58, sobre o Milton Santos, ou o episódio 70, sobre o Machado de Assis. Então, achamos interessante retornar a esse estilo para falar um pouquinho mais sobre a vida e a obra do Sérgio Buarque. Pois é, Alice. Oi, gente. Aqui é a Duda, também sou bolsista aqui do PET. E como a Alice já falou, hoje a gente está tendo a honra de receber a Gisele no nosso podcast. A Gisele, que é professora titular do Departamento de História da UF. Ela também é titular da Cátedra Unesco UF sobre Desigualdades Globais. Ela é pesquisadora de escritas, associada ao CEL, Centro de Estudos 800, e do Projeto Brasiliana da UFMG. Então, vocês podem ver que é um currículo aí maravilhoso, e é um prazer enorme receber você aqui, professora. Seja muito bem-vinda, e pode dar um oi aí para os nossos ouvintes. Olá, ouvintes, olá, alunos. Estou muito honrada de ter sido convidada para esse podcast do PET, e fico muito feliz de poder responder as questões que elas propuseram, e vamos conversar um pouquinho sobre Sérgio Buarque de Holanda. Então é isso, professora. Como já mencionamos, hoje vamos falar sobre o Sérgio Buarque de Holanda. Ele nasceu em 11 de julho de 1902, na cidade de São Paulo. E ele foi um intelectual brasileiro, historiador, sociólogo, escritor, teve um longo currículo também. E ele faleceu também em São Paulo em 24 de abril de 1982, aos 80 anos. Ele se formou em 1925 pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, que hoje faz parte da UFRJ, como bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. Em 1936, ele publica Raízes do Brasil, livro que vem a se tornar um clássico, e no mesmo ano se casa com Maria Amélia Buarque de Holanda, com quem tem 7 filhos, incluindo o cantor Chico Buarque. Além do título já citado, o historiador possui outras publicações de peso, das quais damos destaque para Monções, de 1945, Caminhos e Fronteiras, de 1957, e Visão do Paraíso, de 1959. Sérgio Buarque faz parte de uma geração de pensadores brasileiros, ao lado de Gilberto Freire e Caio Prado Júnior, que, a partir dos anos 30, modifica o campo da história e inicia uma nova tradição no modo de produção do conhecimento, lidando com fontes e metodologias antes não trabalhadas, buscando entender as raízes da sociedade e a formação da economia do Brasil. Nesse sentido, ele também é colocado como um dos fundadores do ensaísmo, mas essa categoria é, por vezes, usada para embasar as críticas direcionadas a ele. Contudo, não podemos negar que Sérgio Buarque de Holanda é um dos nomes mais conhecidos da historiografia brasileira, e sua produção teve a capacidade de romper os limites da história e permeia de várias maneiras o imaginário popular. Pois é, perfeito. E depois dessa introdução ótima que a Alice deu para dar um início aqui à nossa conversa, eu queria que você explicasse um pouquinho, professora, sobre a sua escolha de estudar o Sérgio Buarque, por que você escolheu estudar ele, e por que ele é um nome tão importante para a historiografia brasileira hoje, Porque, como a Alice já falou, o Sérgio Buarque, junto de outros autores ali, vai inaugurar essa nova forma de entender a sociedade brasileira ali, anos 30, mais ou menos. E eu queria que você explicasse para a gente, então, um pouco dessa mudança, desse papel do Sérgio nos anos 30, 40, 50, e também o papel dele hoje em dia. Então, o papel, as contribuições do Sérgio hoje, o que a gente estuda dele hoje, por que você escolheu e como é que era ele antes. Bem, depois dessa introdução da Alice, ela falou tudo já, então, assim, fica difícil de acrescentar algo para a longa introdução que ela fez.
eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que, sim, diante do enorme sucesso de Raízes do Brasil, parece que Sérgio é um autor de Raízes do Brasil, apenas, né? Ou pelo menos como grande obra Raízes do Brasil. Mas como a Alice mostrou na introdução dela, ele publica vários outros textos e, ao longo do tempo, é que ele vai se consolidando como um historiador. Na verdade, os grandes estudiosos da obra de Sérgio Buarque de Holanda consideram que ele se consolida como historiador a partir das obras dos anos 40 e, mais ainda, a partir das obras dos anos 50. Porque ele, como vocês mesmos falaram, né, como a Alice mostrou, ele tem uma formação tradicional, digamos assim, de um historiador tradicional, no sentido de ter se formado como bacharel em Direito, né? E depois disso ele atuou antes mesmo, né? Desde 1920, ele já atuou como crítico literário, ele era um homem muito erudito, desde muito jovem, e então ele tem essa formação, mas ele efetivamente não era reconhecido, ele não foi reconhecido imediatamente como historiador. Ele foi reconhecido como um intelectual, fazia parte do grupo modernista, publica muitas críticas literárias, atua em revistas importantes, mas é interessante a gente pensar que quando a gente fala de Sérgio Buarque, ainda muito do que a gente se refere a Raízes do Brasil e como um historiador dos anos 30. Eu acho que é importante destacar assim, uma questão que é fundamental, a meu ver, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente falar de Raízes do Brasil, é que Raízes do Brasil é uma obra muito instável. Inclusive, o texto de Raízes do Brasil de 36 não é o texto de Raízes do Brasil que a gente leu hoje, né? É bastante conhecida essas mudanças são bastante conhecidas pelos estudiosos, inclusive a edição de 36 e de 48 são edições muito diferentes, a ponto do Sérgio incluir 100 páginas no livro, podemos dizer que é quase que um outro livro. Não só ele inclui, como ele exclui. Ele exclui diversas citações, ele exclui diversos autores, ele modifica o livro muito, né? Bem, mas aí vocês me perguntam por que eu decidi estudar o Sérgio Buarque de Holanda. Na verdade, eu não decidi estudar Sérgio Buarque de Holanda. Eu orientei uma tese, primeiro uma dissertação de mestrado, que é a dissertação do André Furtado, sobre a história geral da civilização brasileira, e quem organiza essa coleção entre 1960 e 1972 é o Sérgio Buarque de Holanda. Então, a partir da orientação desse trabalho de mestrado do André, eu comecei a estudar o Sérgio mais de forma mais atenta, digamos assim, né? Porque fomos trabalhando em torno da coleção História Geral da Civilização Brasileira. E depois a tese de doutorado do André, que é uma tese que recebeu prêmios, foi premiada na UF como a melhor tese da área de humanidades, é uma tese que tenta pensar toda a produção intelectual do Sérgio Buarque, mas a partir não apenas daquilo que ele produz, mas também das leituras que são feitas sobre a obra dele. E o André faz, então, uma longa tese, e orientando essa tese durante 4 anos, eu acabei me aproximando muito da obra de Sérgio Buarque de Holanda, inclusive publicando alguns textos junto com o André, né, em coautoria, e enfim, a partir daí Sérgio Buarque entra, digamos, no meu radar assim, mais de pesquisa e de trabalhos. Então, eu acho que não foi uma decisão assim, a partir de hoje vou estudar Sérgio Buarque, mas foi um pouco do trabalho, né, como professora, como orientadora, que acabou me levando a me aproximar da obra de Sérgio Buarque de Holanda. Eu acho que a obra de Sérgio Buarque contribui em muitos sentidos para a produção historiográfica. Como a Alice destacou na apresentação dela, ele vai explorar uma série de fontes até então, não é que elas fossem pouco exploradas, mas a partir de uma leitura muito autoral, vamos dizer assim, de uma forma muito nova de abordar determinados textos que eram textos já conhecidos, que circulavam, como, por exemplo, os textos dos viajantes, de alguns dos viajantes, e ele vai ter uma análise bastante cuidadosa e renovadora, né? Como eu já falei, Sérgio Buarque era um autor
é um historiador muito erudito, ele conhecia muito de literatura, ele conhecia muito desses textos sobre o Brasil, e ele vai aproveitar esse seu conhecimento para questionar diversas interpretações e renovar a análise sobre a historiografia brasileira. E, nesse caso, eu acho que os textos, concordo, né, obviamente, com os historiadores que trabalham com a obra do Sérgio, que a partir dos anos 40, a partir dos anos 50, ele vai se dedicar mais precisamente a obras que a gente pode chamar assim de historiográficas, né? E aí ele vai tentar pensar que é ele mantém, ao longo de toda a obra dele, um trabalho comparativo entre os estudos sobre a América Portuguesa e a América Espanhola. E isso é interessante porque, em alguns momentos, ele coloca a América Portuguesa e a América Espanhola como em oposição, como se fosse assim, uma organizada de uma maneira, outra organizada de outra. Isso aparece em Raízes do Brasil, isso aparece em Visão do Paraíso. Mas, em outros momentos, ele aproxima as análises sobre as duas Américas, digamos assim, como é o caso no História Geral da Civilização Brasileira, quando ele vai falar e vai analisar o Império Brasileiro, e que, de alguma maneira, ele mostra que o fim do Império está relacionado ao fato do Brasil ser uma exceção nas Américas, e essa exceção deveria ser a nação, né, brasileira constituída no século XIX deveria se aproximar do modelo republicano, que era o modelo adotado, né, nas antigas colônias espanholas que tinham se tornado nações independentes. Então, assim, ele tem sempre, né, eu e o André usamos num texto que a gente publicou na Revista Brasileira de História, ele tem sempre a América Espanhola de uma forma como se um espelho, mas um espelho deformante, ele aproxima, ele distancia, né, as análises, mas sempre uma análise comparativa. Eu acho que tem um texto muito interessante num livro que eu organizei com o André, um livro sobre Visão do Paraíso, que é o texto do Renato Martins, que se chama, vou até procurar aqui para ver o título exatamente, mas no texto do Renato Martins, que é o capítulo 3 do livro Visão do Paraíso, 6 décadas de um ensaio, ele vai mostrar como que a questão comparativa entre a América Espanhola e a América Portuguesa é um marco da história produzida pelo Sérgio Buarque de Holanda, é uma constante, digamos assim, na obra do Sérgio Buarque de Holanda. Bem, e aí qual a importância da obra do Sérgio hoje? Eu acho que teriam várias contribuições, mas é interessante que tem algumas polêmicas, né, construídas sobre a obra do Sérgio. Entre elas, bem, primeiro a questão do homem cordial, né, que as pessoas discutem muito sobre isso, qual seria essa noção de cordialidade. Para o Sérgio, os autores apontam que o Sérgio acreditava que o processo de desenvolvimento de urbanização determinaria o fim do homem cordial, porque ele relacionava a questão do homem cordial a um mundo agrário, de dependência entre as pessoas, enfim. Outros acabam lendo a ideia, a categoria de homem cordial como um traço de permanência na sociedade brasileira e que faz com que no Brasil as pessoas deem mais atenção às suas relações familiares e de amizade do que propriamente à impessoalidade do Estado. Enfim, tem uma série de polêmicas que giram em torno dessa ideia do homem cordial. Há quem afirme, né, contemporaneamente, hoje, que o autoritarismo da sociedade brasileira está, desde Sérgio Buarque de Holanda, sendo definido desde Sérgio Buarque de Holanda, e é uma permanência da sociedade brasileira, justamente em função dessa ideia de cordialidade que está relacionada a questões muito de pessoalidade e não de um Estado impessoal. Enfim, há enormes polêmicas sobre a obra do Sérgio. Mas eu acho também que hoje, com as questões relacionadas, por exemplo, à história ambiental, né, há discussões sobre, por exemplo, a noção de civilização, que foi uma questão que eu tentei abordar agora, recentemente, no trabalho que eu escrevi sobre o Sérgio. A obra do Sérgio vai ganhando também novas interpretações.
e textos que são pouco explorados da obra dele, e aí eu posso falar um pouco desse texto que eu acabei usando para escrever recentemente esse trabalho, que é o texto As Civilizações do Mel, que é um texto pouco usado, que ele publica em 1950 na França, mas esse texto é interessante por quê? Porque ele vai trabalhar com a ideia de que essa colonização portuguesa na América é uma colonização que vai se estruturar a partir de uma sociedade instável, móvel, que vai entrando pelo território e que vai se modificando, e que, mais do que isso, é algo que resulta de um aprendizado dos portugueses também com os povos originários, vamos chamar assim, com os indígenas que viviam no território. Então, isso já é uma ideia que ele aborda no Caminhos e Fronteiras, uma ideia que ele aborda desde um texto publicado em 1939 na Revista do Brasil, mas, de alguma maneira, que começa a questionar determinadas formas de interpretação da própria obra do Sérgio Buarque a partir do uso ou do aprofundamento das análises de novos textos do Sérgio, já publicados há muito tempo. Então, eu acho que é uma obra, como outros, né, intérpretes do Brasil, vamos chamar assim, obras um pouco incontornáveis. A gente acaba tendo que ler esses autores para pensar questões que são postas ainda hoje, ou que são postas hoje, questões novas sobre a colonização, sobre o Brasil. E acho também que o Sérgio ele foi lido por algumas pessoas como por alguns intérpretes hoje, né, da historiografia, como alguém que produziu uma historiografia nova, justamente porque ele deixa de ser um ensaísta e ele começa ali nos anos 40, 50 a ter uma forma de narrativa historiográfica mais próxima da narrativa que se usa, ou que se utiliza hoje no mundo acadêmico. Inclusive, ele escreve muitas vezes sobre isso, ele faz uma defesa dessa escrita acadêmica, dos estudos que são feitos na universidade, e critica os ensaístas. Então, nesse sentido, ele acaba sendo lido também como um homem que modernizou a historiografia, porque ele adotou modos de escrita que são novos ou que são, né, tributários, que são devedores da forma de escrita que se organiza no interior das universidades, rompendo um pouco com a escrita ensaística lá dos anos 30, dos anos 20, dos anos 30. Então, enfim, eu acho que essas são algumas contribuições que a gente pode destacar da obra do Sérgio. Então, professora, tocando primeiro em um ponto que você levantou e que eu me identifiquei um pouco, sobre a questão dele com a história ambiental, né? Eu estou fazendo parte agora de um grupo de estudos sobre história ambiental e a gente está lendo Caminhos e Fronteiras. A gente começou a ler Caminhos e Fronteiras porque é muito interessante a forma como ele vai quase que descrevendo a relação que certas sociedades tinham lidando com a natureza, enfim. E a gente já comentou também sobre a Civilização do Mel, eu ainda não tive a oportunidade de parar para ler, mas também é algo que a gente se interessa bastante, porque realmente a gente tem muito... Eu acho que a gente pode pegar muita contribuição do Sérgio para essa área que está crescendo, né? Eu acho que está... Vamos dizer que está na moda, talvez. Bom, então, outro ponto... Quer fazer um comentário? Não, eu quero fazer só um comentário. A civilização... O Sérgio escreve um texto que se chama As Civilizações do Mel. E ele cita esse livro aqui, que é um livro bem velhinho, que se chama A Civilização do Mel. Esse texto foi escrito por um francês chamado Veyard, e ele já descreve essas civilizações que são móveis, mas só que ele vai se centrar nos índios que viviam próximo ao Paraguai, ou na região onde hoje é o Paraguai. E o Sérgio, ele toma, digamos assim, esse modelo para pensar diversas civilizações do interior do que hoje é o Brasil, do que seria a América Portuguesa. Mas o que me parece bastante interessante que tem uma relação com a história ambiental, mas que também tem uma relação com uma percepção distinta da historiografia,
é que ele usa, né, essa expressão no Caminhos e Fronteiras, o pé que calca a terra, o pé que vai modificando. Eu estou escrevendo agora um texto que eu chamei de o pé que calca a terra e as mãos que produzem novas escritas historiográficas. Porque que eu acho que me parece bastante importante é uma certa, como é que eu vou dizer, subversão da análise, mostrando que grande parte da possibilidade de construção desse processo colonizador foi resultado do fato dos portugueses aprenderem com os indígenas. Ou seja, o aprendizado é que permite a eles entrar no território, ocupar o território. Então, ele, de alguma maneira, mostra que há um processo de apropriação das práticas que são usadas pelos povos que aqui viviam. E isso, eu acho que é uma questão bastante interessante da gente pensar, porque altera um pouco a análise, que não é só de que os portugueses chegam e colonizam e impõem, e nem mesmo de que há uma resistência. Nem mesmo a ideia de que há uma resistência dos povos que estavam aqui. Mas o que ele vai mostrando é que há digamos assim, como é que eu vou dizer? Uma relação entre eles que vai fazendo também com que os portugueses se apropriem de práticas e isso sirva para subordinar, porque eles vão então, ocupando e podendo se tornar, né, mais... tornando possível, efetivamente, a colonização. Então, acho que é bem interessante pensar essas questões relacionadas com as questões ambientais, que hoje são... você falou em moda, mas eu acho que são questões urgentes também. São questões... Eu acho que agora a gente realmente, assim, nós pensávamos, bem, o mundo vai ser impactado pelas mudanças ambientais. Agora o mundo estamos sendo, isso, estamos vivendo isso. Então, as questões ambientais, a gente acabaram se tornando uma urgência para todo mundo, né? E aí é preciso que a gente pense como é que isso se constituiu, como é que isso foi sendo feito, né? Eu acho que isso leva a obra do Sérgio a ganhar um outro lugar na historiografia, né? Como é que ele pensou essas questões? Me parece muito interessante, por exemplo, não quero tomar todo o tempo falando disso, mas me parece interessante quando ele fala a questão dos rios, né? Ele fala isso no Caminhos e Fronteiras, né? Tem uma certa historiografia que pensa os rios como caminhos que foram seguidos, mas ele vai mostrando também que os caminhos eram terrestres, não necessariamente na beira dos rios, mas os rios serviam para que eles pudessem ter parâmetros de circulação, visse como se chegavam nos lugares, e aí eu acho que essa é uma questão que, para mim, assim, ela é muito cara, é que os rios ocupam nessa região ali de São Paulo, né, que é a região que ele está estudando, o interior, o que hoje é Mato Grosso, o que é Goiás, uma posição completamente distinta da interpretação, por exemplo, que o Gilberto Freire dá para os rios no Nordeste. Ele vai dizer que, enquanto o Gilberto diz que os rios no Nordeste fixam as pessoas numa sociedade estável e imóvel, os rios ali, nessa região, que eu não quero chamar de Sudeste, porque não é bem Sudeste, nem Centro-Oeste, porque não era isso, mas essa região que ele está estudando, que é essa entrada aí para Goiás, para o que hoje, né, o estado de Goiás, de Mato Grosso e São Paulo, ali os rios têm outra função, né? Servem de marcos, depois vão servir de espaço mesmo de marcar essas entradas. Então, os rios promovem uma sociedade móvel, enquanto que no Nordeste, imóvel. E esse é um debate super importante na historiografia, e que se relaciona com essa questão de, né, como é que as condições, a própria contingência, digamos assim, ambiental, faz com que a gente precise pensar modos históricos distintos de organização. Só para fazer um comentário do que você falou sobre o Sérgio. Perfeito, porque o Sérgio nos leva a muitos lugares mesmo. E retomando um pouquinho o que você falou sobre a gente se referir muito a ele por Raízes do Brasil e também pelas leituras que a gente faz sobre ele, a gente quer trazer aqui que em 1967 o Antônio Cândido traz Raízes do Brasil como um clássico de nascença, uma noção que vem sendo questionada nos últimos anos, como a gente pode perceber até na edição crítica de 80 anos, organizada pela Lília Schwartz e pelo Pedro Meira. E na sua perspectiva, professora, ele é ou não é um clássico de nascença? Bem, ele não é um clássico de nascença. E por que não é um clássico de nascença?
o que seria um clássico de nascença, né? O que seria um livro que se tornaria clássico imediatamente? Um livro que se tornaria clássico, que a gente pudesse dizer bem, esse é um livro que se tornou, no nascimento dele, um clássico. Seria um livro que, ao ser publicado, seria recebido de maneira muito positiva e seria um livro que teria uma série sucessiva assim, e bem próxima de reedições. Raízes do Brasil não viveu nenhuma coisa nem outra. Nos anos 30, as primeiras... E aí eu acho que, novamente, eu volto à tese do André, porque como ele trabalhou com os leitores do Sérgio com as apropriações, isso fica muito evidente. As primeiras leituras, os autores, assim, nem todos conheciam muito bem, muitos fizeram muitas críticas, acharam que o livro não tinha uma leitura precisa do Brasil, não afirmava coisas, era muito fluido nas suas interpretações. Então, há várias críticas, mas mais do que isso é que a primeira edição é de 36, a segunda edição é de 48. Ou seja, assim, 12 anos de distância aí. Durante esses 12 anos, não foi publicado nada, não teve nenhuma reedição e nem foi pensado uma reedição de Raízes do Brasil. E quando ele é reeditado, em 48, ele é totalmente modificado. Então, qual seria o clássico? O de 36? O de 48? Ou os posteriores? As edições de Raízes do Brasil só se estabilizam nos anos 60. Até lá, tem modificações em todas as edições. Então, por causa disso, o Luiz Feldman define Raízes do Brasil como um clássico por amadurecimento. E ele vai fazer... Ele escreve um livro chamado Clássico por Amadurecimento, um livro super importante sobre Raízes do Brasil, e ele vai mostrando como... Ele vai fazendo a análise das edições, mostrando que esse livro foi sendo modificado, que o Sérgio foi amadurecendo, digamos assim, suas ideias, né? Porém, na tese do André, ele vai dizer que Raízes do Brasil é um clássico por negociação. E ele vai dizer que o que o Sérgio faz, efetivamente, é incorporar e se apropriar das críticas que são feitas e, de certa maneira, ir respondendo a essas críticas com as mudanças que ele faz no texto. Então, é difícil dizer que é um clássico de nascença, mas é interessante porque esse prefácio do Antônio Cândido, ele ressignificou Raízes do Brasil. Esse é um prefácio que ele escreve nos anos 60 que vai ressignificar a obra. E mais, ele vai dizer o seguinte, a minha geração só precisou ler 3 autores, Gilberto Freire, Sérgio Buarque e Caio Prado Júnior. Lendo esses 3 autores, a gente já conhece o Brasil. Depois, posteriormente, o próprio Antônio Cândido reage a esse prefácio, um pouco abandonando essa ideia. Mas, de alguma maneira, durante muito tempo, esse prefácio, ou essa classificação dessas obras, conformou as disciplinas, por exemplo, de historiografia brasileira, que as pessoas liam esses autores como se fossem os autores mais fundamentais. Não que eu não acho que eles sejam fundamentais, mas há outros também, né? Então, eu acho que eu responderia para você precisamente, não acho que é um clássico de nascença, acho que a gente pode pensar, talvez, né, nos termos do Feldman, de um clássico por amadurecimento, nos termos do André, de um clássico por negociação, e a pergunta que a gente precisa se fazer é o que torna um livro um clássico, né? Porque um clássico ele é definido a partir da apropriação, são os leitores que definem esse texto como clássico, né? Quando você usa o texto, quando você se apropria do texto, quando você critica o texto, quando você, enfim, se aproxima dele, quando você cita, que você vai tornando ele um clássico. Então, dificilmente um livro é um clássico de nascença, a não ser que ele seja publicado e imediatamente apropriado por uma série de leituras, mas acho que isso não aconteceu com Raízes do Brasil imediatamente, e acho que o Sérgio ele vai ter, por hábito, a modificação dos textos dele. Só para dar um exemplo, já que falamos de história ambiental, já que falamos de Caminhos e Fronteiras, como você sabe, é um texto de 57, mas os primeiros textos de Caminhos e Fronteiras foram publicados em 39 em revistas. E se você for comparar os textos de 39 com os textos de 57, eles são praticamente os mesmos, com algumas modificações que são resultado justamente dessas discussões que ele vai fazendo ao longo desse período. Então,
o Sérgio Buarque ele tinha por hábito uma revisão pública, vamos dizer assim, dos seus próprios textos. Ele escreve, ele reescreve, ele negocia, digamos assim, ele se aproxima de outros autores, ele tira autores que ele citava, né? Um exemplo clássico, todo mundo fala disso, que a primeira edição de Raízes do Brasil, ele cita muito Gilberto Freire, até porque ele tinha que citar, né? Tinha não, mas assim, Gilberto Freire é que publica a primeira edição de Raízes do Brasil. A primeira edição de Raízes do Brasil sai numa coleção que era organizada pelo Gilberto Freire, é o primeiro volume da coleção, e com o aval do Gilberto Freire, né? Ele decide publicar Raízes do Brasil. E assim, tem muito Gilberto Freire em Raízes do Brasil, não tem Gilberto Freire tanto assim em 48, e vai diminuindo isso, né? Essa referência, essas citações, enfim. Então, ele tinha mesmo por hábito reescrever seus próprios textos. Eu tentei fazer, nesse texto que eu acabei de escrever sobre o Sérgio, um pouco a genealogia dos escritos de Caminhos e Fronteiras, como que Caminhos e Fronteiras foi sendo escrito, quais foram os textos anteriores, o que ele modificou e o que ele incorporou. Fiz rapidamente, mas esse eu acho que é um trabalho interessante de fazer, porque se a gente for pensar desse ponto de vista do que hoje a gente está chamando, definindo como história ambiental, talvez esse interesse do Sérgio viesse desde os anos 30. Não é uma coisa dos anos 50. É algo que ele vinha pensando, porque ele tem esse hábito, né? Ele vem pensando, ele vai escrevendo, ele escreve um pouco aqui, ele escreve numa revista, ele recebe a crítica da revista, ele escreve outra coisa, enfim. E ele vai conformando aquilo que vai se tornar o texto final. E é interessante, pensando do ponto de vista da ideia de civilização, em Caminhos e Fronteiras, finalmente ele não usa o termo civilização. Ele usa nos textos anteriores, ele vai usando, mas entre 50, quando ele publica As Civilizações do Mel, até 57, quando ele publica Caminhos e Fronteiras, por algum motivo ele deixa de usar a categoria. E o motivo provavelmente, minha hipótese, é porque a ideia de uma história centrada na noção de civilização vai sendo criticada nos anos 50 como algo eurocêntrico, como uma civilização que era essa ideia de civilização universal impossível de ser pensada, ela é muito relacionada a uma ideia que vem ali do iluminismo francês. Então, ele mesmo, apesar dos textos anteriores que ele incorpora no livro usarem o termo civilização, no livro ele acaba não usando. Isso é muito típico, é muito característico da escrita do Sérgio Buarque de Holanda, que não é de outros historiadores, né, nem de outros autores, de outros intérpretes do Brasil. Muito ao contrário, né? Alguns outros reforçam suas ideias o tempo todo e nunca as abandonam, né? Acho que é isso. Perfeito, professora. Eu achei muito legal quando você começou a falar dessa revisão pública, quase que ele faz das próprias obras. A primeira coisa que eu pensei foi que máximo seria fazer um trabalho acompanhando essas versões. Aí você falou que estava fazendo, eu achei fantástico, né? Então, eu não consegui dar conta tão precisamente assim. Enfim, nesse trabalho que eu escrevi, eu estava pensando na questão da categoria civilização, eu tentei pensar, a partir disso, os textos anteriores a Caminhos e Fronteiras e como esses textos foram sendo incorporados e foi sendo eliminada a palavra, a categoria civilização. Mas eu acho que fazer um trabalho sobre isso, sabe, como um livro resulta de uma série de textos anteriores e mais de debates anteriores, porque no caso de Caminhos e Fronteiras, que a gente está falando muito dele hoje, né, ele, na verdade, eu parto da ideia de que tem um texto anterior, que não é do Sérgio Buarque de Holanda, mas é do Sérgio Milliet, que já começa a propor determinadas ideias, que são essas ideias da mobilidade, né, digamos, vou chamar assim, tá, do Centro-Sul, em oposição à imobilidade do que hoje é o Nordeste. E esse texto é escrito pelo Sérgio Milliet em 39, esse é escrito pelo Sérgio Milliet em 37. Em 39, o Sérgio Buarque já começa a publicar textos a partir dessa noção, com essas mesmas ideias, que são textos que seriam utilizados posteriormente em Caminhos e Fronteiras. Então, assim, dá para fazer uma genealogia de como é que essas ideias foram sendo discutidas, quem estava discutindo com ele, de quem ele estava se apropriando, com quem ele estava debatendo, como que isso vai sendo mais, vai avançando nos anos 40, sabe? Eu acho que é possível fazer.
Eu não consegui fazer, porque eu não tinha nem tempo para fazer agora. Mas eu acho que isso dá, por exemplo, um bom trabalho, assim, uma boa dissertação, por exemplo, de tentar pensar como ele vai escrevendo e como isso vai sendo modificado nos textos que ele vai pensando. E eu acho que é isso. Eu não fico admirada dele estar sendo lido por vocês, né, que estão trabalhando com história ambiental, porque eu acho que realmente o Sérgio vai se dedicar a pensar essas questões. Acho até que tem um texto da Laura de Mello e Souza, recente, que ela trabalha com essa ideia de Sérgio como um historiador ambiental, algo assim. Pelo menos ela aponta isso como uma possibilidade. Cara, é muito legal. É muito, muito interessante a gente pegar o Sérgio Buarque, que é uma pessoa que a gente remete a anos 30 e 40 e ver a atualidade dele, né? Isso que a gente está falando o tempo todo. É muito legal mesmo. Mas, enfim, puxando então para a nossa próxima pergunta, que eu confesso, eu e a Alice, a gente se foi inspirada por uma visita super importante à UF do Chartier para fazer essa pergunta. Ele foi, dependendo da hora que estiverem ouvindo esse podcast, o Chartier visitou a UF em outubro de 2024 e a gente teve uma conversa sobre tradução, enfim, foi super interessante. E aí, pensando sobre isso, a gente queria fazer uma pergunta sobre Visão do Paraíso, que é um livro que ele escreve em 59, não é uma das obras mais conhecidas dele, né? Como a gente vem conversando aqui, a gente lembra basicamente de Raízes do Brasil e Homem Cordial e tudo mais, mas ele tem também, obviamente, várias outras obras, tem entre elas Visão do Paraíso, que é um livro que vai trazer um pouco, vai explorar essa ideia da América Espanhola, do Brasil, como paraíso na Terra, na época da colonização, né? E aí, como ele está falando bastante de América Espanhola nesse livro, a gente se questiona como é que foi a recepção dessa obra nos países latino-americanos e questionar, né, pensar um pouco sobre a tradução dessa obra para o espanhol, pensando aí nessa perspectiva que o Chartier trouxe para a gente na sua fala na UF. Gente, essa é uma ótima pergunta, só que esse trabalho não foi feito. Assim, qual foi a recepção da obra do Sérgio, Visão do Paraíso? Foi publicado em espanhol, vou falar um pouco dessa tradução, mas qual foi a recepção? Não sei. Não, e acho que ninguém sabe, assim, porque não teve ainda um trabalho sobre isso, que eu acho que é outro trabalho que mereceria ser feito. Por quê? Como eu disse para vocês, o Sérgio sempre teve, né, a América Espanhola de uma forma especular, assim, sabe? Então, tinha América Portuguesa e América Espanhola, e como é que isso aparecia, como é que essas colonizações, de alguma maneira, se aproximavam ou se distanciavam. E, no caso de Visão do Paraíso, ele vai trabalhar com essa ideia de que a colonização ibérica, né, buscava a ideia de encontrar o paraíso na Terra e que esse paraíso era buscado, mas ele vai dizer que isso se manifesta muito fortemente na colonização espanhola e muito menos fortemente na colonização portuguesa, né? Que ele vai falar da questão que ele chama de atenuações plausíveis, ou seja, aqui na América Portuguesa, essa busca pelo paraíso, essa crença na existência do paraíso, não vai ocorrer da mesma maneira que ocorre na América Espanhola. E aí ele vai se perguntar, mas por que isso? Isso não se deve a um espírito nacional dos portugueses, digamos menos crédulo, né? Menos religioso do que outros, mas as próprias contingências históricas da colonização dos moldes como ela se dá. E esse texto, né, que então leva uma comparação entre a América Espanhola e a América Portuguesa, que, como eu disse, não está apenas presente nessa obra, mas essa obra ela acaba sendo uma obra de difícil leitura, uma obra muito erudita e uma obra pouquíssimo lida. Até hoje, muito pouco lida. E, ao contrário de Raízes do Brasil, que teve tradução para o alemão, para o inglês, para o espanhol, para o japonês, na China, enfim, Visão do Paraíso tem uma única tradução, que é para o espanhol. E essa tradução ela vai se dar após a morte do Sérgio Buarque. O Sérgio morre em 82, e essa tradução para o espanhol de Visão do Paraíso ela é publicada em 87. E ela vai ser publicada numa coleção que é uma coleção muito importante, que é a coleção Biblioteca Ayacucho. A coleção Biblioteca Ayacucho ela é uma coleção... Também é interessante a gente pensar isso, porque há uma série de trabalhos sobre livros que foram publicados na Ayacucho, mas não há muitos trabalhos sobre a própria coleção. Por exemplo, essa pergunta que vocês acabaram de me fazer,
Quem leu? Quantos volumes foram publicados? Circulou em que países? Quem leu Visão do Paraíso em espanhol? Não sei dizer. Nem sei se tem um trabalho sobre isso. Eu não conheço, nunca vi. Né? Então, o que eu acho é que há uma série de trabalhos sobre uma série de livros da Yakut, mas não não há tantos trabalhos assim sobre a própria coleção, a circulação dessa coleção, em que lugares ela circulou, quem lia, como funcionava. Mas essa coleção ela é muito importante, porque ela é uma coleção publicada nos anos 70, na Venezuela, um momento em que a Venezuela desfrutava de uma situação muito peculiar, né, da América Latina, uma situação política favorável à produção de uma coleção como essa, enquanto outros países da América Latina viviam sob regimes autoritários. Essa coleção é uma coleção que tem como objetivo publicar o melhor das Américas, o melhor do que se produziu nas Américas. Então, esse era o objetivo. Ela vai ser uma coleção pensada por dois grandes intelectuais, o José Medina, que era um venezuelano, e o Ángel Rama, né, um uruguaio que vai estar exilado lá na Venezuela. E eles começam, então, a organizar essa coleção pensando, entrando em contato com intelectuais de cada um dos países, do Peru, do Chile, da Venezuela, da própria Venezuela, né, da Argentina, do Brasil, para que essas pessoas indicassem textos que deveriam ser publicados. E aqui no Brasil, uma das pessoas que faz essa ponte entre a coleção e os intelectuais brasileiros é o Antônio Cândido. Outros também, como o Darcy Ribeiro, mas o Antônio Cândido vai ser contactado pelo Ángel Rama para sugerir textos para serem publicados. E o que é interessante? Quem traz a carta que convida o Antônio Cândido a se tornar esse intermediário na publicação da Yakut, dos autores brasileiros na Yakut, é o Sérgio Buarque de Holanda, que faz uma visita à Venezuela e encontra com o Ángel Rama e traz essa carta. Entre outros autores, o Antônio Cândido sugere os títulos do Sérgio Buarque. A princípio, tudo indicava que seria publicado Raízes do Brasil, mas talvez pelo próprio fato de Raízes do Brasil já ter uma tradução em espanhol. Ou também há uma hipótese de que os textos que eles pretendiam publicar eram os textos que tinham sido publicados na coleção HGCB. Tem uma carta falando sobre isso, de que o Ángel Rama tinha interesse em publicar os textos da HGCB, da História Geral da Civilização Brasileira, porque ele achava que eram textos fundamentais sobre a história do Brasil. Não se sabe bem por quê. Posteriormente à morte, tanto do Sérgio quanto do Ángel Rama, o Sérgio morre em 82, o Ángel Rama em 83, o texto que é publicado é Visão do Paraíso. Né? E aí publica-se Visão do Paraíso em 87, é a única tradução de Visão do Paraíso. Existe uma conversa, né, de que houve a tentativa de se publicar a Visão do Paraíso também em francês, mas não houve interesse das editoras francesas. Não sei se isso pode ser comprovado, porque o argumento era de que Visão do Paraíso era um livro muito difícil. É um livro muito erudito, é um livro muito difícil, então, que não havia interesse. Bem, enfim, Visão do Paraíso é publicado, então, pela Biblioteca Yakut, em 87, e esse livro é publicado com um prólogo imenso, escrito pelo Francisco de Assis Barbosa, que era um intelectual importante, que tinha, por exemplo, atuado na recuperação de obras de outros intelectuais nos anos 50, na divulgação de obras de outros intelectuais. O que é interessante é que esse prólogo do Francisco de Assis Barbosa, ele para em Raízes do Brasil. Então, ele escreve um prefácio à Visão do Paraíso para difundir a obra do Sérgio nesse mundo, né, de língua espanhola. E ele vai falando da trajetória do Sérgio, mas ele para nos anos 30. Ele não chega até a Visão do Paraíso, ele não fala de Visão do Paraíso. Então, por que isso aconteceu? Também não se sabe. Visto que há um texto da Maria Amélia Buarque de Holanda, a esposa do Sérgio, que ela publicou depois no livro comemorativo dos 70 anos de Raízes do Brasil, portanto, ela publica esse texto em 2006. Ela ainda estava viva em 2006, porque ela só morre em 2010.
E nesse texto, a Maria Amélia, que é um texto que ela escreveu em 1979, ela diz que esse texto ela tinha preparado para o prefácio que o Chico de Assis, né, o Chico Barbosa, como ela chamava, estava preparando para a Visão do Paraíso. E o texto da Maria Amélia vai até 1981. O Sérgio morre em 82. Ou seja, o texto dela vai até 81. O texto que ele publica, que o Francisco de Assis Barbosa publica, vai só até a Raízes do Brasil. Agora, tem um dado importante aí, porque a Maria Amélia diz nesse texto que ela considerou até 35, 36, as lembranças do Sérgio. Porque em 79, quando ela escreve o texto, o Sérgio está vivo, ele morre só em 82. E que, a partir dessa data, ela faz uma cronologia. Então, eu não sei se o Francisco de Assis Barbosa preferiu escrever o seu prólogo só a partir daquilo que o Sérgio se lembrou, ou que era a parte do texto da Maria Amélia, que era resultado das lembranças do Sérgio. Mas, enfim, dito isso, eu não posso responder para vocês de jeito nenhum se esse livro em espanhol fez sucesso, teve leitores, qual foi o sucesso, não sei dizer. Mas, fazendo uma relação com aquilo que o Chartier falou, ele fez uma conferência super bonita, falando de como que a tradução pode ser, ao mesmo tempo, né, pode resultar numa hospitalidade ou numa violência. Né? Ou seja, é a tradução que permite que o texto seja lido em outras línguas, é a tradução que permite que o texto circule, é a tradução que permite que o texto encontre outros leitores, mas, ao mesmo tempo, o fato de traduzir, o ato de traduzir, modifica o texto de tal maneira que, muitas vezes, ele é resultado de uma violência, de uma modificação, de uma mudança que talvez o autor original não reconhecesse, né? A mudança de termos, a mudança da estrutura do texto mesmo, né? Enfim, vocês devem se lembrar que nessa conferência o Chartier faz ele fez um comentário, ele deu um exemplo de Dom Quixote, traduzido, acho que na China, como que ele tinha sido traduzido a partir da narrativa oral do livro que alguém foi contando e outra pessoa escrevendo. Né? Então, isso é resultado muito mais da interpretação daquele que estava contando o que foi o livro do que propriamente do texto e da tradução textual. Assim. Então, efetivamente, é uma modificação absoluta, né, do que foi escrito. E, nesse sentido, o que a gente pode pensar bem, quando se traduz Visão do Paraíso para o espanhol, uma questão era necessário um prólogo tão minucioso da trajetória do Sérgio? Se é porque ele era muito pouco conhecido no mundo, na América de língua espanhola. E por isso foi necessário um prólogo muito detalhado da trajetória dele. É preciso que seja feito um trabalho de checar, nunca fiz isso, não sei se há, um trabalho de comparar o texto em português com o texto em espanhol para ver o que permanece, o que se modifica nesses dois textos. Né? Então, há uma série de questões que podem ser levantadas a partir dessa tradução em espanhol que ainda não foram feitas, que não foram ainda investigadas. Mas uma coisa é certa, a Visão do Paraíso teve essa tradução, enquanto que a Raízes do Brasil teve muitas outras traduções. Na primeira, para o italiano, logo nos anos 50. Então, acho que isso também faz com que o Sérgio seja muito reconhecido como o autor de Raízes do Brasil. Enfim. Então, professora, a gente gostaria de se encaminhar para o final, fazendo uma pergunta sobre uma pessoa muito importante que você já até citou, que é a Maria Amélia Buarque de Holanda, né? Ela tem um papel fundamental para preservar a obra e a memória do Sérgio, mas não só isso, né? Ela é uma mulher que muitas vezes é resumida à função de mãe, esposa, mas que teve uma atuação política, intelectual, que deve ser lembrada. E a gente queria saber, né, como é que se deu essa colaboração entre Maria Amélia e Sérgio na vida e na história? Olha só, então, eu adoraria pesquisar mais profundamente essa trajetória da Maria Amélia. Eu escrevi um texto sobre a Maria Amélia Buarque de Holanda para publicar num livro, e esse texto foi censurado pelos organizadores do livro,
porque, não sei muito bem, mas o argumento que eles usaram foi de que eu tinha um tom muito político no livro, no texto sobre a Maria Amélia. E talvez eu tivesse mesmo, porque eu acho que a Maria Amélia tem uma importância grande política, uma inserção bastante importante. E isso é bem interessante de dizer, porque ela era uma dona de casa, católica, com muitos filhos, que organizava a vida dessa família toda. E, ao mesmo tempo, vários estudiosos da obra do Sérgio são unânimes em dizer que ela participava das pesquisas que ele fazia, anotava documentos para ele, né, colaborava com a obra dele. Mas eu acho que ela fez muito mais do que isso. Para além dela ter ajudado, né, digamos assim, auxiliado, participado da produção intelectual do Sérgio, no sentido de fazer pesquisa para ele, junto com ele, além dela ter escrito, por exemplo, um texto como esse, que contribuiu para a elaboração da própria narrativa que o Francisco de Assis Barbosa faz sobre o Sérgio, mas que depois é publicado num livro, né, no livro em comemoração aos 70 anos de Raízes do Brasil, sai o texto da Maria Amélia, assinado pela Maria Amélia, sobre a trajetória do Sérgio. Esse texto ele também foi enviado para o arquivo da Unicamp, onde hoje está o acervo do Sérgio, né, no CIARC Unicamp, como uma base que eles utilizam para pensar a trajetória do Sérgio. Então, ela conforma, de alguma maneira, essa memória, né, digamos que as pessoas têm sobre a trajetória do Sérgio. Mas, além disso, eu acho que tem algumas outras questões que são importantes. Primeiro, né, como eu falei para vocês, o Sérgio morre em 82, a Maria Amélia morre só em 2010. Então, ela tem muita vida depois da morte do Sérgio. E uma vida ativa, autônoma, a ponto de, por exemplo, o Jornal do Brasil fazer uma enquete sobre Fidel Castro e ouvir grandes intelectuais brasileiros e ouvir a Maria Amélia. Uma das vozes que eles ouvem sobre Fidel Castro é a Maria Amélia. Isso mostra que ela tinha uma importância para esse debate público. Ela estava, né, de alguma maneira, sendo reconhecida no debate público. Ela é uma pessoa que atua na fundação do Partido dos Trabalhadores, ela tem uma importância ali política, né, nesse momento. Quando a Maria Amélia morre centenária, né, quando ela tem a festa de aniversário, a presença de políticos importantes, entre eles o Lula, que vai à festa. Né? Então, assim, eu acho que tem uma enorme importância dela, autonomamente, para além da vida e do auxílio ao Sérgio. Mas, além disso, eu acho que tem uma outra questão que é bem interessante da gente pensar, que é o seguinte: quando a biblioteca do Sérgio foi vendida para a Unicamp, a biblioteca foi vendida, a Unicamp comprou, o arquivo não foi vendido. Então, foram transferidos todos os livros do Sérgio para lá, mas o arquivo ele foi sendo doado aos poucos. E como eu falei para vocês, a Maria Amélia ela vive muito e ela vai doando aos poucos esse acervo de documentos. E, por exemplo, eu estive no arquivo da Unicamp há um ano atrás, mais ou menos, investigando esse processo de transferência dos documentos, e um dos últimos documentos que ela doa são os originais de Raízes do Brasil. Ela doa esses originais, assim, já é a última doação que ela faz. Teria sido ela que teria datilografado esses originais? No filme sobre o Sérgio, há um comentário assim dela sobre o Sérgio dizer para ela: precisamos terminar o livro. Precisamos terminar o livro significa que ela datilografava, ela que estava escrevendo. Esses originais que foram doados foram datilografados por ela? Não sei, né? Ainda nenhuma dessas respostas existe. Mas o que existe? Um certo controle da família, né, sobre essa doação. Os documentos foram sendo doados aos poucos. E, durante muito tempo, uma atuação da própria Maria Amélia nesse controle do que seria doado, do que ia ser incorporado ao acervo. Então, acho que realmente é uma pessoa... Bem, não é uma família comum, né? Como vocês me falaram.
Não só o Chico Buarque, né? O Chico Buarque, a Miúcha, a Bebel Gilberto, os netos, né? As netas, enfim. Tem uma série de pessoas importantes, assim, que, né? A Ana de Holanda, que foi ministra. Enfim, é uma família bastante especial. O quanto isso resulta da própria atuação da Maria Amélia também, né? Não sei, não teria como saber. Mas o Chico, nessas suas autobiografias ficcionais, no Irmão Alemão, no Bambino a Roma, ele se refere a uma mãe ficcional, né? O quanto seria essa mãe também, né? O Bambino a Roma, então, é mais ainda um livro autobiográfico, e mostra uma importância enorme dessa mãe, né? Ele, no Irmão Alemão, ele é capaz de dizer, ele chega a dizer que se a Maria Amélia sabia exatamente onde estava cada livro na biblioteca do Sérgio, e se ela morresse, o Sérgio não encontraria os livros. Então, assim, o quanto isso é ficcional, o quanto isso é realmente autobiográfico, não saberia dizer, mas eu acho que há várias referências a Maria Amélia como uma pessoa importante na produção intelectual, não apenas do Sérgio, mas dessa família, né? Então, acho que mereceria um trabalho mais aprofundado sobre ela, sobre a trajetória dela, sobre a importância dela na produção do Sérgio Buarque de Holanda. Na exposição que eles fizeram lá na Unicamp sobre o acervo do Sérgio, eles davam destaque a Maria Amélia como uma pessoa importante na produção intelectual do Sérgio Buarque, e achei bastante interessante isso estar posto dessa maneira lá. Mas eu acho também isso, né? Também acho que é interessante pensar ela para além disso e para a vivência que ela teve nesse muito tempo posterior à morte do Sérgio. Ativa, né? Muito ativa ainda. Acho que é isso, gente. Obrigada, professora. Eu acho que a gente levantou aqui questões fundamentais, questões que vão dar temas de pesquisa e tal. Eu acho que pode inspirar muita gente. E aí a gente queria agradecer, né, a sua participação e queria saber se você quer deixar alguma indicação de material, livro, filme, até como você comentou. Fica esse espaço para indicar qualquer texto, qualquer material que você acha interessante para os nossos ouvintes. Gente, eu acho que tem tanta coisa interessante sobre o Sérgio Buarque, difícil até indicar. Bem, eu acho a tese do André uma boa tese para uma leitura inicial assim, sobre a obra do Sérgio, por conta de que é muito abrangente dessa trajetória. Esses dois livros que a gente até se referiu aqui, que é o livro de 70 anos de Raízes do Brasil, edição comemorativa, e os 80 anos de Raízes do Brasil, edição comemorativa, acho também que são livros importantes. Recentemente não, daqui a pouco vai ser relançado o livro do Robert Wegner sobre Caminhos e Fronteiras, que é a tese dele, que foi publicada em 2000 e vai ser republicada agora em 2025. A Marcha para o Oeste é um livro super esgotado, vai ser relançado agora, então acho que também é um livro importante. Mas acho que tem tanta coisa, enfim, os textos do Pedro Meira, os textos... Bem, são tantos autores que trabalham com o Sérgio Buarque, é difícil indicar uma bibliografia. Se eu soubesse que eu tinha que indicar uma bibliografia assim, basiquinha, eu teria já até preparado, mas eu acho que tem muita coisa interessante. Acho que tem muito artigo. Tem uma edição comemorativa da Revista Brasileira de História de 2016, quando a Raízes do Brasil fez 80 anos, que é uma edição importante de vários autores que trabalham com a obra do Sérgio Buarque de Holanda. E uma coisa precisa ser dita, eu não sou especialista na obra do Sérgio Buarque de Holanda. Há os buarcólogos mesmo, as pessoas que trabalham com a obra do Sérgio. E a minha aproximação com a obra do Sérgio é um pouco, enfim, tangencial, assim, porque eu trabalho ele entre outros autores que me interessam. Talvez eu tenha mais aproximação com a obra do Gilberto Freire do que propriamente com o Sérgio Buarque, mas acho que há muita coisa importante e interessante sobre a obra do Sérgio Buarque, né? Beleza, gente. Obrigada, muito obrigada. Eu agradeço muito a vocês e espero que tenha contribuído, espero que seja útil, né, para as pessoas.
Foi maravilhoso, professora. A gente amou, eu e a Alice, a gente tava aqui sorrindo uma pra outra, tipo, nossa, esse episódio aqui tá muito bom. E realmente ficou ótimo. Não só, olha, a gente teve episódio maravilhoso, super completo, teve tema de pesquisa, teve sugestão de... Teve tudo aí, tá? Foi episódio Vamos lá, vamos pesquisar, gente. Tem um monte de coisa para fazer. Porque senão a gente acaba sempre fazendo a mesma... Agora que é a parte, né? A gente acaba sempre fazendo a mesma coisa. Sempre falo isso. Todo mundo vai pesquisar a Raiz do Brasil. Gente, tudo bem, mas assim, vai ter menos coisa para falar sobre a Raiz do Brasil. Tem tanta coisa para falar sobre o Sérgio, entendeu? Tanta coisa que a gente pode falar, né? Vai lá na história ambiental que você vai achar um monte de coisa. Pois é, professor, então muito obrigada. E eu vou deixar aqui para o nosso ouvinte os nossos créditos. O roteiro e a apresentação foram feitos por mim, Maria Eduarda Veras, e pela Alice Dias. A edição vai ser feita pela Gabriela Doscher e a revisão pelo Rafael Valeiro. E eu queria lembrar também você, ouvinte, para seguir a gente nas redes sociais. No Instagram, a gente é @PetHistoriaUF, no Twitter, @PetHistoria, no Facebook como Pet História UF Niterói e no YouTube como Pet História UF. Obrigada para quem ouviu até aqui e tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.